Boa tarde. É com grande prazer que eu tenho essa oportunidade de passar para vocês esses longos anos de projetos multidisciplinares. São bastantes projetos, eu vou colocar alguns e com os resultados, e alguns a gente conseguiu levar para os congressos nacional, que a gente chama de EMO, que é o Congresso Nacional de Hematologia, cada hora é numa região do Brasil, e a gente já levou alguns durante esses anos. Na realidade, eles vão ser divididos em períodos, né? Eu coloquei mais ou menos em períodos, 2009 a 2012, 13, 15, 16, 22, tá? Na realidade, dariam 13 anos, mas a gente vai falando aí aos poucos. Na realidade, a gente tem um grande problema, não só na doença falciforme, como qualquer outra doença crônica, é o uso regular das medicações, né? Então, a gente vê com o tempo que a gente faz a receita não, e o paciente não faz, o paciente não melhora. Então, a gente começou a fazer, de 2009, a gente começou a fazer projetos de melhorar a aderência do paciente para as medicações, principalmente para a hidroxureia, que a gente estava iniciando o trabalho da hidroxureia. A gente tem esse seguinte cenário, e esse cenário não modificou muito, não, com esses anos. A gente tem pacientes com doença falciforme, com oximetria que não aumenta, apesar do respiron, isso ainda acontece, né? A gente tem volume globular médio, que é um índice que a gente tem dentro do nosso hemograma, que não, eles teriam que aumentar, e no aumento, quer dizer, isso é um índice que a gente vê se a aderência do doente, se ele está tomando a medicação ou não, e uma ferritina que não diminui apesar do uso do quelante. O paciente fala, não, doutora, eu tomo realmente o EJAD, mas você olha, a ferritina está 6.000, 15.000, ultimamente, então a gente tem tido ferritinas muito altas, né? Então, a gente tem o problema da adesão, a gente tem o problema também da alteração de memória por causa do distúrbio cognitivo, e a gente tem um cenário meio complicado para a gente tocar todos esses problemas. Então, a gente vai com muita criatividade tentando tecer algumas coisas para a gente conseguir o ideal nosso. Botei errado. Na realidade, talvez essa aula mostra como é importante a gente ter um grupo multidisciplinar. E o mais importante, uma vez eu escutei isso num congresso de dor em Gramado, e o cara falou o seguinte, o mais importante não é fazer o grupo multidisciplinar, que é o mais fácil, pegar um publicitário, um jornalista. O mais importante é você fazer o exercício interdisciplinar, você aprender a linguagem das pessoas. As linguagens das pessoas são totalmente diferentes, porque eles trazem bagagens diferentes, né? Então, você tem que aprender a fazer esse exercício interdisciplinar, a respeitar o que ele fala, o que ele acha importante. Essa é a grande mágica dos projetos multidisciplinares. Eu vou colocar errado. Primeiro, a gente começou a desenvolver um questionário de adesão. Isso a gente levou para o EMO, a gente pegou 274 pacientes, 63 faziam uso de medicamentos prescritos, 56 relatavam que uma melhora da qualidade de vida após o início, 68% apresentaram dificuldades em compreender os benefícios da medicação, principalmente em relação ao quelante de ferro. A gente tem um grande problema na doença falciforme, que é a sobrecarga de ferro, que o paciente não sente nada, e por ele não sentir nada, ele não toma um remédio, que é uma coisa natural, quer dizer, você está com uma pneumonia, o médico te dá um antibiótico, você vai tomar porque você sabe que você vai melhorar. Agora, o médico fala, você está com sobrecarga de ferro, tua ferritina está 6.000, você tem que tomar o quelante. E aí é a grande dificuldade, você não tem o apelo da doença para tomar medicação. Então, qual é o nosso apelo? O nosso apelo é educar. E, mais uma vez, a gente está aqui para isso. A abordagem da doença falciforme, a gente tem um boom grande no início da hidroxureia, que deu uma grande qualidade de vida para os pacientes, e a gente desenvolveu essa ferramenta, que é o volume globular médio, que é um índice que a gente tem no hemograma, em que, com o uso da hidroxureia, na maioria dos pacientes, ele aumenta, e aí o doente fala, não, doutora, eu estou tomando sim. Você, quando olha, você vê que ele não está tomando, né? Então, a primeira coisa, então, é a gente começar a tentar desenvolver algumas ferramentas que você pegue se o doente está tomando ou não. Aí a gente vê que o grande problema é essa gestão da sua receita. Quando você é novo,
você está iniciando a medicina, você faz a receita e acha que realmente o doente vai tomar a medicação, porque aquela medicação está certa, você fez o diagnóstico certo, você está toda certa. Só que, com o tempo, você vai vendo que isso não acontece. Então, na doença falciforme, que é o nosso exemplo por ser uma doença crônica, mas qualquer outra doença, por exemplo, a gente tem a LMC, a leucemia mieloide crônica, que existe um grande problema da não adesão do imatinib. E aí o paciente cai em resistência. Então, assim, aqui a gente tem esse olhar por causa da grande dificuldade que a gente tem de coisas pontuais que eu estou colocando para vocês. Isso foi um trabalho apresentado em 2011, que foi a utilização da avaliação da aderência como ferramenta de gestão do tratamento das pessoas com doença falciforme. Aqui, a grande coisa é o seguinte, o remédio é adesão à sua gestão. Então, se você faz uma receita, e essa receita você tem que fazer com que o seu paciente tome a medicação. Não é só você receitar. Você tem que fazer ele entender que ele precisa tomar aquela medicação. Então, assim, na realidade, a gente precisa de todo mundo ajudando. A gente precisa que o enfermeiro ajude, que o farmacêutico ajude, que todo mundo faça ele entender que aquilo é o melhor para ele. A Ação Global de Aderência a gente fez em 2009, a gente utilizou várias linguagens, utilização de folder, filipetas, cinematografia e escrita. Lembrando que a gente não tinha todo esse aparato, né, que a gente tem hoje dessas plataformas digitais. Em 2009 a gente não tinha. Então, olha como a gente fez. A gente tinha um vídeo a gente pegou esse vídeo, colocou um vídeo para explicar por que era importante o uso do Respiron, do incentivador respiratório, para a doença falciforme, né? Que a gente via os pacientes fazendo síndrome torácica aguda, não melhorando. Aí a gente botou lá, e essa fisioterapeuta nem está mais no Hemorrio, e ela fez um vídeo, e o vídeo que a gente fez com aquela... Nem tinha no celular bom para fazer isso, vocês verem a nossa tentativa de usar várias linguagens para você conseguir pegar e educar o doente. Criamos um manual de aderência, que é multiprofissional, com todos esses fatores. E ação também, a gente pegou os médicos, porque não adianta se trabalhar só com o paciente. Para os médicos lerem esse manual de aderência, a gente colocou banner, distribuição para os médicos, serviço social, enfermagem, do manual de aderência, né? A gente dava o manual e dava um bombom para o médico ler, né? Porque às vezes o interesse é nenhum. Isso aqui a gente botou na porta da nossa emergência, que na época era no 5º andar, e a gente não tinha nem o SPA, isso não existia ainda. Então, isso foi do período de 4/10 de 2010 a 4/11 de 2010. Aqui a gente tem, então, a distribuição de um folder que a gente pegou quais seriam as frases mais importantes de aderência, o próprio paciente fez, a gente fez um folder, esse folder foi distribuído. Então, seguindo as ações que a gente fazia de aderência. A gente chegou a fazer, em 2010, uma peça teatral sobre aderência, né? Então, assim, a gente pegou isso aqui, era Mimitando, que eu soube que isso aqui era Mimitando, né? A Sônia, que a Sônia do Recursos Humanos, agora está na secretaria. E aí essa aqui ainda está aqui, então eles faziam mostrando que tinha que tomar o remédio e tal, e foi bem legal, e assim, foi uma das linguagens que a gente tentou colocar para o paciente entender por que era importante ele tomar a medicação. O ambulatório dos adolescentes, que nem se chamava de clínica de transição, a gente começou em 2010, aqui tem a enfermeira Gislene, isso aqui é um pessoal do Senegal, ela colocando algumas coisas sobre a doença, e aí a gente começou a tentar juntar para essa abordagem do adolescente. A gente, em 2011, eram 55 adolescentes que a gente conseguiu pegar. Lembrando que a gente está numa unidade com muita doença falciforme, né? O Hemorrio tem quase 4.000 pessoas, prontuários ativos com doença falciforme. Vocês veem que é muito pontual que a gente consegue pegar, porque também, apesar de a gente divulgar, a aderência também a todo esse processo é pequena. Então, assim, só mostrando que a gente tinha, iniciando, né? Hoje em dia a gente tem muito mais, iniciando essa abordagem mais diferenciada, educativa, do que é a doença falciforme. Lembrando que a gente sabe que tem muitos pacientes que são iletrados.
em 100 pacientes, 10% são iletrados. Iletrados ou são analfabetos funcionais que não conseguem entender essa receita. Então, isso aqui a gente desenvolveu com o pessoal da ACI, antiga ACI, que era uma assessoria de comunicação, que a gente tinha bastante, tinha publicitários, a gente tinha jornalistas, era uma equipe de 7 pessoas, que a gente, infelizmente, não tem mais no Rio, mas eles ajudavam também a fazer esse trabalho. Então, aqui, explicando como é que o doente, a gente explica ou enfermeiro ou, geralmente, farmacêutico, a gente faz a receita, grampeia essa receita e ele vai explicar almoço, jantar, como vai fazer a medicação. Outra coisa importante é o doente saber que tem febre, porque a febre ela é um sinal de que você está em risco. O doente falcêmico com febre, ele tem infecção, ele pode desencadear hemólise, ele pode ficar muito anêmico. Então, as pessoas precisam saber medir a temperatura. Essa era uma época que a gente ainda tinha um termômetro de mercúrio, agora ele está proibido, mas esse cartaz foi feito em 2011, e a gente usava então a gente veio a me conhecer, eu tenho uma função, prometo te ajudar, e a gente criou, então, o Clube do Termômetro, para as pessoas saberem como medir a temperatura, quer dizer, coisas básicas na nossa cabeça, mas em algumas não, né? Os resultados, a gente teve uma melhoria de qualidade de vida. Em 2009, a gente viu 140 pacientes com 56%, e em 2010, 161%, e as dificuldades reduzindo um pouco, tentando reduzir um pouco essa melhoria de qualidade de vida, tentando entender um pouco mais a doença. Os resultados, então, estão aqui, ó, total de pacientes. A gente tem a primeira campanha, são campanhas que a gente fez em 2009, 10 e 11. E aqui, ó, melhoria de qualidade em relação à admissão hospitalar após o início do tratamento da hidreia, isso aqui seria a aderência à hidroxiureia, e apresentam dificuldade de compreender os benefícios. Você vê que na primeira campanha a gente tinha 68%, na última campanha a gente já tinha 39%. Então, de alguma maneira, a gente conseguiu que eles entendessem melhor a hidroxiureia. Essas campanhas eram feitas, como eu mostrei, com esses folders, e a gente tinha um questionário final em que ele respondia se ele tinha melhorado a qualidade de vida. Então, isso foi feito através de um questionário que a gente passava para o paciente. Vamos para o próximo. Não, voltei. Na realidade, o final, depois de passar esses questionários, foi a formação de um comitê de aderência multiprofissional com a avaliação do que o hospital gesta de medicações em comparação ao que o paciente adere. Então, seria como você tem uma comissão de infecção hospitalar, você teria uma comissão de ver essa aderência do paciente. Seria uma equipe multiprofissional. Seria uma proposta que não aconteceu, mas foi uma proposta que surgiu. Seguindo, então, a nossa grande dificuldade, que é a aderência ao uso da medicação do FE, a gente começou, então, na época a gente tinha um publicitário, quem fez essa logomarca foi o Gabriel, a gente começou a tentar fazer, nesse nicho, algumas coisas que é o mais difícil, né? Então, a gente fez. Nós recebemos essa ferramenta, que é o multimídia, e esse multimídia ele mostra como é que fica com essas pás aqui, ele mostra como é que fica o fígado e o coração quando tem sobrecarga de ferro. Então, quando você vira isso, essa imagem fica toda preta, mostrando como o ferro fica dentro de você, numa tentativa de explicar como é importante você fazer o tratamento da sobrecarga de ferro. Esse multimídia está funcionando, isso é uma consulta da enfermagem, ele pode pedir para o médico assistente solicitar uma consulta com a enfermagem, e aí ele vai ter esse tipo de educação. Os cartazes que a gente fez por causa do multimídia, e aqui o treinamento, teve o pessoal jovem sendo treinado, como é que fica o fígado, como é que fica o coração. Lembrando que hoje, na live da doutora Tereza, nefrologista, ela coloca também uma coisa importante da sobrecarga de ferro no rim, também que a gente vê, que a gente não tem multimídia isso, mas a gente vê como realmente existe uma piora da função renal do paciente que está com sobrecarga de ferro. A gente avaliou, então, depois,
E aí a gente pergunta, pô, por que você não toma o remédio? Aí 29% nunca esqueceu, o outro não tinha resposta, o outro aguardando a liberação, o outro viajava, esquecia de tomar o remédio, e o outro não tinha tempo de tomar remédio, né? E aí, depois da avaliação da aderência, a gente vê que melhorou 40% após o multimídia, porque o cara via lá que realmente o fígado dele estava ficando ruim, e a gente tem essa melhoria da aderência. Em média, os pacientes deixaram de tomar o medicamento 2 vezes no mês, e 1 vez no mês, no segundo mês. Então, a gente vê que esse teste pareado melhora a aderência e você vê também que o doente pega mais o remédio na farmácia. Bom, aí a gente vai seguindo os anos e a gente continua na nossa tecla de vamos educar esse doente. Aí a Jéssica era chefe da enfermagem, da emergência na época, a gente precisa educar, os pacientes precisam entender, eles vêm aqui, não tomam ideia, não tomam nada, o que a gente pode fazer? Seguindo a ideia do pessoal do serviço social, que já faz um projeto de sala de espera, eu falei assim, vamos fazer uma sala de espera, vamos chamar vários médicos. O que é a sala de espera? É ali no momento que, na hora do almoço, na sala de coleta, tem a CN, então o paciente pode assistir a aula e ele é chamado para consulta. É o momento que pode ser feito essa orientação. Então, esse projeto, tudo que eu estou colocando a vocês, tudo foi já colocado no EMO, de acordo com os anos, tá? Esse projeto também. Então, o convite, olha só que beleza, a gente tinha assessoria de comunicação e eles faziam esses cartazes maravilhosos sobre a importância do adolescente assumir o seu tratamento, o clube do termômetro, como se alimentar melhor, carteirinha da dor, que a gente tem até hoje, e é um sucesso, a carteirinha no sentido de ser atendido em outros. Então, a gente fazia esses convites, colocava nos murais institucionais. E aqui, mais ou menos, para vocês terem uma ideia de como a gente fez, isso foi em 2011. Pessoas que já não estão mais no hospital, né, como o doutor Wellington está aposentado também, a Jéssica, ela pediu alguma coisa e a gente inventou isso, né, saiba sobre a doença falciforme, e aí tem enfermeira Elvira, que sempre está em todos esses processos, e aí a gente... Agora, sabe o que aconteceu? A maioria das pessoas não iam. Eu e Elvira tínhamos que pegar as pessoas no corredor e pedir, pelo amor de Deus, para elas assistirem à aula. Então, a dificuldade que a gente teve de aderência, em que os pacientes sentassem e apenas assistissem, foi bastante, tá? Então, aqui a gente fez uma linguagem acessível, fizemos, no final da palestra, a gente fazia um sorteio, da época a gente tinha um chinelo, mesmo com tudo isso, mitos e verdades, visão da anemia falciforme e dificuldade. Aqui tem onde é que eram as palestras, que vocês conhecem, que é na sala de coleta de sangue, e essas palestras a gente conseguiu esse lugar para fazer, colocar as aulas, e cada um, a Eleonora, que também já saiu daqui, né? 2011, isso. E eles colocavam, a doutora Clarice também, que já não está mais aqui, e aí eles colocavam... davam as aulas, e a Leonora falava sobre úlcera de perna, a Carolina falava sobre doença falciforme, então, isso tudo o programa da educação, a gente vê entendimento, então a gente tem que ter uma melhora, mas para a gente conseguir otimizar esse projeto, ele foi bem cansativo para eu e Elvira, que a gente tinha que pegar os doentes no corredor, os doentes não queriam ir, não, eu estou esperando minha consulta. Eu falei, mas é meia hora, 20 minutos. E a gente convidava, o cara estava lá esperando, e aí a gente teve um pouco de dificuldade, por isso que não teve. Apesar disso, foram bastante palestras, a gente teve 426 pacientes, 10%, porque no final a gente pediu uma avaliação, né, para a gente poder documentar esse trabalho. Aí a gente continua, porque a gente não desiste. Em 2011, a gente faz outra campanha de aderência, aqui usando as mesmas ferramentas que a gente mostrei para vocês, o manual de aderência, o folder, e aqui a gente bota o esquise para a hidratação, né, reforçando a hidratação, como é importante se hidratar, como melhora a dor. A campanha de aderência de 2012, a gente conseguiu novamente o esquise, e aí a gente colocou, você sabia que um copo descartável dura em torno de 200 a 450 anos?
mostrando que é importante eles usarem as esquise. Virem para o hospital, em vez de ficar usando copo descartável, trazer a esquise. É importante se hidratar, entendeu? Para não ter dor. Aí o que acontece? A gente achava que a gente tinha que ter uma consulta de enfermagem para a enfermeira Elvira, que é uma grande educadora, como a gente faria o doente ir para a consulta de enfermagem. Porque o doente vem no médico, tem a consulta, ganha a receita. Ele vai na farmácia, pega a receita, os remédios. Mas por que eles falavam assim, doutora, por que eu tenho que ir na consulta da doutora da Elvira? Falei, porque ela vai te explicar e tal. E aí, com o tempo, a gente achou o seguinte, vamos montar o kit do autocuidado, e aí, quando o doente fala, o que eu vou fazer? Você vai pegar o kit do autocuidado, ela vai te explicar sobre a doença, e você vai ganhar alguma coisa, vai ter um ganho. E aí, com esse ganho, a gente conseguiu otimizar esse kit do autocuidado, com a carteirinha da dor, com esse imazinho e tal, e a gente chegou a entregar 280 kits, e isso desde 2012, mas isso agora está mais consolidado, o kit está melhor, e as enfermeiras estão dando a continuidade. Aqui foi a gente colocando, melhorando o tratamento, quando a gente conseguiu fazer o IMA, que seria mais uma coisa do kit, sempre alguma coisa para chamar para o autocuidado. Agora, vocês veem, uma coisa que é óbvia, você tem que fazer para o cara se tratar, mas é isso. Aí a gente segue, 2012, a mesma coisa. Aí a gente conseguiu essas pastinhas e tal, educar, preparando. Aqui você vê que esse paciente tem 72 anos, essa daqui tem mais de 60 anos. Então, a gente pegou todas as fases tentando fazer a educação. Sempre quando tinha alguma novidade, por exemplo, kit do autocuidado em 2012, a gente acrescentou a colherzinha de plástico, porque tinha que ser ela que tinha que mexer o EJAD, e aí a gente explicava por que tem que mexer o EJAD, e a gente dava também a colherzinha de plástico. Também conseguimos alguns kits desses aqui. Bom, aí a gente segue o seguinte, tem alguma coisa errada, eles também não conseguem entender, não estou entendendo, vamos fazer alguma coisa diferente. Aí surgiu a proposta do projeto de entretenimento. Por que isso é multiprofissional? Porque o cara lá da recepção dá o papel para o paciente sentado faz a palavra cruzada, às vezes uma enfermeira distribui, às vezes o recepcionista distribui, e depois a gente, no final, na consulta, a gente pega. Quando a gente fez isso no desferazirose, que é o EJAD, hidroxureia, percebeu-se que a gente tem uma grande população que não tem muito entendimento, né? Então, a gente fez, por exemplo, para você ter o superior completo, olha a fatia que tem de paciente com doença falciforme que tem o superior completo. A gente tem superior incompleto, primeiro grau incompleto é a maioria. Então, como eles iam preenchendo essas palavras cruzadas, eu falei, pô, tem alguma coisa errada. E perguntava, qual é seu nível de escolaridade? Primeiro grau incompleto, primeiro grau incompleto. Falei, gente, vou fazer esse levantamento, né? E aí a gente vê isso, tá? A gente tem uma quantidade muito pequena de doença falciforme, até hoje, tá? Lógico que essa fatia aumentou, mas até hoje a gente tem uma quantidade pequena de nível superior completo. Então, por isso que a gente, quando usa a plataforma digital, que a gente tem o Melhor Viver Sem Dor, underline reserva, para as pessoas se colocarem para ver que é possível ter nível superior completo, né, com todas as dificuldades. A avaliação das ferramentas, então, a pasta, o imã de geladeira, a esquise, a carteirinha da dor e o folder também de explicação da hidroxurélia, né, que também vai no kit. Então, aqui está o percentual que a gente conseguiu. De 2013 a 2015, novamente a gente volta com esse problema da quelação. E aí eu mostro a vocês que toda estratégia de aderência é uma estratégia efeito formiga. Você faz, consegue pouco, né? Faz, consegue pouco, mas você não pode deixar de fazer. Aqui, então, a gente começou a fazer, em 2013, a gente fez essa bolsinha, né, com as páginas, com as frases que eles acharam melhor. E aí, em 2013, a gente precisava fazer alguma coisa, a Novartis estava
querendo que a gente fizesse um projeto de aderência, os pacientes não tiravam novamente o EJAD da farmácia, e aí a gente inventou as gincanas. A gincana, e a gente comprou um tablet, as gincanas é um grande processo multidisciplinar. O paciente, a partida do paciente seria a consulta do médico. A segunda partida seria a aderência. E a terceira, ele chegar na enfermagem. Tá? Então, aqui você fechou todo o ciclo do hospital. Com os 3 tickets garantidos, ele está correndo. Então, ele vai. Primeiro ticket, ele foi no médico. No segundo ticket, ele tirou o remédio da farmácia. Porque o que acontece com o EJAD é que os caras não tiram nem o remédio da farmácia. Né? E aí, na terceira, a consulta da enfermeira, que ela vai pegar esse ticket e colocava para a gente poder fazer o sorteio final. O sorteio final foi numa aula, geralmente era numa aula de sobrecarga de ferro, homem de ferro, para explicar a eles isso. Então, a gente fez a gincana de inverno da sobrecarga de ferro, a gente ganhou o ticket, uma desses ganhou o tablet, outra a gente fez esse daqui, né, o MP4. Então, resultado da gincana de inverno. Em 78 pacientes pegaram EJAD, sendo 8 novos. Então, aqui nós conseguimos 30% de aderência. Na gincana da primavera, a gente conseguiu também mais ou menos 30%. Então, em outubro, 91 pacientes pegaram o EJAD na farmácia, sendo 2 novos. Então, aqui vocês veem que essa aqui é o percentual novo, que a gente consegue, porque não adianta assim você falar, não, você precisa tomar, é impressionante, o cara não tira nem da farmácia. Né? Então, assim, como tinha um controle grande, na época, a Novartis tinha muito interesse, porque ele era ainda patenteado, não tinha perdido a patente pela Novartis, que atualmente perdeu, então eles queriam saber, não, Ana, por que não tira da farmácia? Eu falei, pô, mas eu faço a receita. E aí, com essas gincanas, a gente conseguiu que mais pacientes tirassem a medicação e a gente conseguiu a aderência, tá vendo, deles, maior. Bom, e em 2014, né, isso a gente tem em 2014, vamos nós fazer outra coisa. Gincana já não dava para fazer, não tinha mais dinheiro para fazer MP4, para comprar. Então, a gente resolveu fazer o rolezinho. Estava na época do rolezinho, lembra que todo mundo falava do rolezinho e tal? Aí, rolezinho dos adolescentes, né, que eles estavam fazendo nas áreas do shopping. Aí, a gente conseguiu... O que é isso? Recusar. E aí, a gente conseguiu alguns pendrives, e aí a gente conseguiu distribuir 10 pendrives. E percebem, a aula que a doutora Carolina deu sobre Homem de Ferro, que foi no final para o sorteio, pouquíssimas pessoas foram. Aqui a gincana, então, de outubro, a gente voltou a fazer de outubro, aqui ganhou uma máquina digital. No final, aqui, bem legal esse trabalho multiprofissional, olha, consulta médica, farmácia, enfermagem, e esse tabuleiro aqui foi feito por uma publicitária na época, Thaís, que tinha doença falciforme. Então, ela tinha esse maior carinho de divulgar esse trabalho. Né? Você vê que foi feito com carinho. Ela botou aqui exatamente como um tabuleiro, a consulta médica, a consulta farmacêutica. Ó, você está quase lá, continue o tratamento, enfermagem. E o sorteio, então, foi com a Flávia, falando sobre o projeto SED, que é um outro projeto multidisciplinar. Então, aqui você vê que a gente consegue melhorar um pouco a retirada da farmácia, né? E aí a gente vê que... por que eles não usam? Né? Diminuição, aqui a gravidez, vê a consulta, mas não pega o remédio, uso irregular, suspenso já por efeito colateral. Muitas vezes você tem que suspender, porque ele dá muito efeito colateral. Aqui, principalmente, lembrando que aumenta a creatinina, piora a função renal, como a doutora Tereza falou, alterações gastrointestinais multidoentes apresentam, aumento das transaminases, isso aqui, o desferazirox, realmente ele é um remédio ruim de tomar, mas ele precisa ser tomado porque não inventaram nada melhor. Aqui mostrando, então, o aumento da creatinina, como esse é um trabalho do Capellini, que é em talassemia, mas a gente pode mais ou menos plotar para anemia, você vê que tem uma quantidade grande de náusea, e mais ou menos o nosso está aqui, ó, intolerância gástrica, insuficiência hepática, insuficiência renal. Aqui, então, são os efeitos da campanha, e quando você tem a campanha, o rolezinho, as gincanas, você vê que você sai dessa média de não tirar o remédio. 2013, 2014. Aqui são algumas coisas pontuais que a gente fazia de campanha de médicos, né, de Páscoa,
Aqui é Dia das Mães, né? E aí a gente está indo para um outro período, 2016 a 2029. Aqui aparece um grande trabalho, que é o projeto SERES, que é um projeto coordenado pela... deixa eu primeiro falar aqui. Então, primeiro eu vou falar da Oficina da Memória. O que acontece? Dentro disso tudo, a gente via que eles esquecem, né? Vocês viram lá naquele outro trabalho que a gente fez, a maioria esquece. Então, esquece, tem algum problema que o cara esquece mesmo. Será que esse distúrbio neurocognitivo da doença falciforme faz ele esquecer? Então, a gente foi tentar falar com a Janete, que é uma psicóloga, para fazer a avaliação neurocognitiva. Conseguimos alguns, porque só os testes são caríssimos, a gente conseguiu, só que a gente não tem perna. Ela estava fazendo um trabalho com as crianças, e ela não atende muita gente. E aí a gente começou a conversar com a Márcia Baima, que é a fonoaudióloga, e falou, olha, eu posso ajudar, eu posso fazer alguns testes não tão específicos como a avaliação da Janete, mas a gente pode ter um quadro geral dessa memória, a gente pode ajudar o doente nessa coisa. Então, a Márcia veio e ela montou a Oficina da Memória, com o objetivo de corrigir, atenuar, objetivo específico, avaliar a função cognitiva para determinar as dificuldades, melhorar a compreensão dos pacientes. O que acontece na Oficina da Memória é que a gente orienta o paciente não vai, porque não tem vale transporte, porque tem que vir mais uma vez no hospital, e aí esse é o problema da Oficina da Memória. Mas ela tem uma proposta boa, e ela tem várias outras coisas que eu vou falar para vocês. Isso aqui tem que recusar, né? Bom, aí a Márcia falou, Ana, eu preciso de livro, preciso de uma hemoteca, né, para a gente poder, que faz parte da Oficina da Memória. E não tinha, esse armário aqui não tinha. Não tem problema não, Márcia. Eu trouxe algumas coisas, a gente fez uma rifa. Com a rifa, nós compramos um armário. Compramos um armário, e todos esses livros aqui são feitos através de doação. Tá? Então, foi montada a Hemoteca do Rio, existe ela por doação, os livros são doados, e aí como é que a gente vai distribuir isso? Aí a gente faz o circuito literário, que está suspenso por causa da pandemia, mas isso é um outro trabalho multidisciplinar, em que você tem uma psicóloga, que é a Janete, que ajuda, a fisioterapeuta Sabrina, a Márcia Baima, que é a chefe, e a gente teve a doação desse carrinho pela Laura Jane, que na época era do serviço social daqui, trabalhava na Fundagem. Não, Ana, a gente vai arranjar esse carrinho. E é isso, uma vez por mês, ele passa no corredor do ambulatório e as pessoas vão pegando e pode levar para casa, porque esses livros são doados. Aqui, então, vamos para um outro projeto, que o primeiro trabalho que a gente levou foi para o EMO de 2016, que é a primeira campanha, foi em 2015, a gente pegou 20 gestantes, e aí a gente fez essa abordagem. Essa é a chefe, a coordenadora, e ela ia pedir, pô, Ana, eu preciso que as grávidas façam Respiron muito cedo. Eu falei, tá, então eu vou chamar uma fisioterapeuta, que foi a Sabrina, para poder orientar essas grávidas para fazer o Respiron, e esse é um dos trabalhos que nós estamos levando para o EMO de 2022, mostrando a melhoria de elas não fazerem STA, com o uso do Respiron cedo. Aqui, então, é a fono dando orientações sobre hábitos viciosos orais, sobre amamentação, e aqui a Elvira, mais uma enfermeira, dando orientações gerais sobre a doença falciforme na gestação. E aí, então, foi o primeiro trabalho que a gente levou no EMO 2016 com essa abordagem. E no EMO 2017, a gente leva uma outra, olha um trabalho multidisciplinar, gineco, físio, enfermeira, fono, nutrição. A gente estipulou esse cartão em que o paciente vai passando, vai ticando, né? E depois a gente faz um sorteio de uma bolsa com objetos para o bebê, né? Então, 67% a gente tinha, nos dados, mostra que a taxa de mortalidade de 33 da gestante que não aderiu o cartão é 67. Então, a gente vê que quem tem o cartão e faz, melhora, tem uma boa coisa. Aqui é o incentivador respiratório, que a gente está levando, né, para o EMO 2022. A avaliação, a gente tem uma quantidade aumentada, mas você vê que o índice de STA é muito pequeno. Bom, aqui é o seguinte, estava aquele negócio de educação do quinto sinal vital, porque o quinto sinal vital vê a parte de dor, e aí a gente vê que o sexto sinal vital, para nós, seria a oximetria de pulso.
essa ideia, né, do sexto sinal vital ser oximetria de pulso já foi até para apresentação oral no EMO, puramente por causa da ideia. Né? A gente tem o quinto sinal vital, que seria a escala da dor, a escala analógica da dor, e o sexto, para nós, que trabalhamos com doença falciforme, então, a oximetria de pulso. Bom, aí a gente tem... Por que ela é tão importante? Né? Porque a oximetria de pulso, ela modifica muito rápido com o doente. Por exemplo, às vezes o doente chega com dor nas pernas, e aí ele evolui para uma síndrome torácica aguda, para uma pneumonia falta. E aí o próprio enfermeiro pode ver, pô, doutor, aquele doente está ficando com uma falta de ar, ele chegou e não estava. E a oximetria de pulso, ela ajuda nisso. Então, a gente fez essa orientação de explicar isso para os enfermeiros. Em 2017, com a entrada do preparador físico do hospital, o Diogo, que a gente começou, então, a pensar no seguinte, pô, eu tenho pacientes que têm farmacêuticos que fazem atividade física, que, entendeu? Tem doença falciforme. Não, doutora, eu queria entender. Eu falei, não, tem alguma coisa. O paciente com doença falciforme pode fazer atividade física, sim. Porque todo livro diz, não, atividade física em excesso dá dor, dá dor, dá dor, e a gente foi tentando quebrar esse paradigma. Com a entrada do Diogo, a gente começou a ver qual tipo de trabalho que eles podiam, qual tipo de... que eles poderiam fazer. A gente pediu, então, aqui, ó, folder educativo da alimentação. Aqui entra o nutricionista fazendo um folder educativo para eles saberem o que eles podem fazer antes da atividade física. Aqui tem, a gente conseguiu uma doação da bicicleta ergométrica com todos esses trabalhos, e aí ele dando as orientações. Essas orientações são dadas, elas vão para as academias de ginástica, porque nós não temos ginásio aqui para os doentes fazerem academia aqui. A gente tem hoje o cardiologista, que vai liberar eles para atividade física, a gente tem a nutricionista para ajudar a ganhar massa muscular, porque eles não podem ficar tomando essas coisas por causa da parte hepática, né? Para a tentativa de a gente melhorar a performance de uma maneira geral da doença falciforme. Mas eu digo, o paciente com doença falciforme pode fazer atividade física, sim, mas extremamente orientado. Ele tem que ter uma orientação do cardiologista, uma orientação de um preparador físico, que pode ser o Diogo ou qualquer outro, que conheça a doença falciforme em todos os limites, e de uma nutricionista que vai ajudar a ganhar o peso. Então, isso aqui é sensacional, a gente tem vários pacientes, isso é um projeto já escrito, que a gente não consegue publicar, mas a gente tem alguns pacientes, mas você vê, a aderência inicial é muito pequena, a gente fazia essa caminhada do Campo de Santana, eu tinha 2 pacientes, né? Quer dizer, a aderência à atividade física, ela inicialmente é pequena, né? Então, as pessoas fazem, aí depois ficam com dor, mas não voltam, então, mas existe esse trabalho no Hemorrio, existe essa possibilidade que a gente chama de circuito do movimento, que é o doente ir para o cardiologista, para o nutricionista e para o educador físico. Né? Então, isso seria, desde 2017, o que a gente chama de circuito do movimento na doença falciforme. Bom, aí a gente vamos para um outro trabalho, que é a clínica de transição. A clínica de transição a gente começou em 2017, lembra? A gente tinha aquele ambulatório de adolescente, 2009, 2010, a gente começando a engatinhar, e aí a gente começou, não, agora a gente vamos tentar ver se a gente organiza um pouco mais a nossa clínica de transição, porque isso acontece aqui dentro do hospital. Nos Estados Unidos, os doentes ficam no hospital, e aí, quando eles viram adultos, com 18 anos, eles vão para outro hospital. Esse aqui acontece dentro do Hemorrio. Eles ficam com o pediatra e no próprio Hemorrio eles passam para o adulto a partir de 18 anos. Então, a gente começou a fazer exatamente nessa transição, de 18 anos a 23 anos, a 25 anos. Por quê? Porque é exatamente o momento que faz a transição aqui. Não que a transição ela pode começar antes, com 14, com 10 anos, ela deve até começar antes, só que aqui a gente não tem perna para isso ainda. Então, a gente começa a partir de 18 anos. Né? Então, 18 anos, a gente começou a primeira coisa é o entendimento, então, isso a gente levou para o EMO 2017, o entendimento da transmissão genética. Por que acontece isso? E no final dessa consulta, a enfermeira pede para ela fazer a árvore dela, como acontece, se tem irmão, quem tem traço, quem não tem, para ela entender como acontece essa transmissão genética.
e a gente viu que 65% dos adolescentes não tinham a ideia dessa transmissão genética. Depois a gente seguiu, ainda em 2017, a gente levou esses 2 trabalhos. A gente levou a abordagem da dor domiciliar. Por quê? Quando o doente chega aqui na emergência, às vezes o doente tomou uma dipirona. O cara tomou uma dipirona e vem para cá. Então, a gente tem que tentar educar o cara para o cara se tratar em casa e não chegar aqui berrando, entendeu? Tudo bem que ele vai ter um momento que ele vai ter que vir para o hospital. A gente não está dizendo que não tenha. Só que a gente tem que tentar minimizar isso, ou o cara chegar com menos dor, ou a gente tentar orientar. E aí a gente desenvolveu essa consulta, que é a consulta da abordagem de dor domiciliar, é a segunda consulta, e aí é uma abordagem da enfermagem. 42% não sabiam realizar se tem que tomar dipirona primeiro, se tem que tomar codeína, tramal, e aí, com a consulta médica, a enfermeira orienta como tem que ser esse passo a passo. Muita gente não sabe o que é de 6 em 6 horas, muita gente não sabe o que é de 8 em 8. Tá? Então, às vezes, a gente, como médico, escreve de 8 em 8, o cara não sabe fazer de 8 em 8. E aí entra a enfermeira com esse tipo de orientação. A gente também conseguiu esses saquinhos de água quente, e aqui no final a gente bota algumas se você, uma carinha que está com dor 10, o que você tem que fazer? Uma carinha com dor 6, e aí o adolescente escreve o que ele tem que fazer. Então, a gente faz a consulta e faz também uma provinha no final dessa consulta para ver se ele realmente entendeu o que está fazendo para se tratar. Bom, aí seria a terceira. Em 2018, a gente começou, então, agora a gente vai fazer a de DST ou IST. Né? A gente conseguiu, naquele multimídia que eu coloquei para vocês, a gente colocou, a Débora, na época, que era infectologista, arranjou para a gente alguns vídeos da Secretaria de Doenças Sexualmente Transmissíveis, e aí a gente coloca, a gente não, isso é uma parte da enfermeira. O que a gente faz é orientar para a consulta da enfermagem sobre IST, né? E aí a enfermagem faz essa parte educativa com esse material didático maravilhoso, né? E aí eu fazia um questionário. Você entende de ST? Você sabe o que é sífilis? Você sabe o que é não sei o quê? E o cara respondia, e depois, no pós-teste, a gente via se ele tinha entendido, né? Então, tinha essas 2 coisas. A quarta consulta não deu certo, que foi no EMO 2019, que seria a consulta do amigo, que seria o cara educar o amigo para, num momento de emergência, trazer ele para a emergência. Quer dizer, por que tem que trazer o cara para a emergência? Né? E aí a gente conseguiu. Por quê? Porque as pessoas não tinham vale transporte. Então, o problema social aqui, ele quebrou a gente, porque o doente, para trazer o amigo, ele tinha que pagar o vale transporte do cara, e aí não vinha, né? Não tem como. Então, a gente, 98%, eles não tinham vale transporte, e a parte social aqui a gente não conseguiu, porque isso seria importante. Por exemplo, um rapaz vai para a balada, e aí passa mal na balada, e aí, tem que ajudar, não tem que ajudar, entendeu? Por que tem que trazer correndo para emergência? Então, para essa pessoa, esse amigo, essa namorada, essa pessoa saber o que tem que fazer nesse momento de emergência. Bom, esse aqui, em 2019, a gente entra uma psicóloga, começa a ter também uma psicóloga no nosso trabalho, e aí a gente tenta, mais uma vez, isso aqui seria o depoimento sobre a doença deles, né? Isso aqui é sempre tentando melhorar a parte de superação das pessoas que conseguem se tratar, e aí essa abordagem era feita também no corredor, né? E aí a psicóloga conversava com alguns, eles faziam alguns depoimentos, não, eu tenho doença, mas eu consigo trabalhar e tal, e no final a gente dava um leque. Por que um leque? Porque existe sempre um leque de possibilidades para a sua vida, né? Um leque de possibilidades de você querer se tratar, de você querer vir aqui, e aí, depois disso, a gente tem uma ação realizada também pelo Serviço de Fono, pela Márcia Baima, que foi a oficina Aprender a Aprender. Quer dizer, muitos, não tem emprego, não tem não sei o quê. Então, depois dessa campanha, a gente viu e a gente teve, então, essa oficina Aprender a Aprender. Eu cheguei a mandar alguns pacientes que foram uma vez e não voltaram, porque não tem vale transporte, porque tem toda essa parte social. Mas esse trabalho existe, e quem quiser, é um trabalho, também está escrito, oficina Aprender a Aprender.
Esse aqui foi em 2019, a gente fez esse circuito de superação, também mostrando, assim, eu acho assim, que a partir do momento que você vê também o que os outros estão, as dificuldades, né, que todos os outros com doença falciforme têm, eu acho que essa população não vai se ajudando. Não, não, olha, poxa, ele conseguiu viver com 70 anos, poxa, ele conseguiu trabalhar. E aí as pessoas podem dando força para outro. Então, esse seria uma outra maneira, que foi o circuito de superação, que a gente também levou para o EMO 2019. Esse projeto Colorir nós estamos levando agora, tá? É um projeto que a gente fazia a primeira etapa, ele dava as mandalas, essas mandalas eram dadas pela Márcia Baiman, a Elvira também é enferma, então você vê fono, enfermagem, médico, existe sempre mais do que um multidisciplinar nos projetos. A gente dava a mandala, na segunda etapa a gente recebia um livro de colorir, a Delaine conseguiu alguns livros de colorir, canetas de colorir, tudo por doação. E a terceira, a gente fazia um mural institucional, porque isso eu aprendi quando eu fiz medicina paliativa, que eles gostam, né, de você colocar um mural institucional, mostrar ações que os pacientes estão fazendo, né? E aí a gente vê, observar a atividade de colorir para o seu paciente com dor crônica. Essa senhora estava de cadeira de roda, né? E aí ela não estava conseguindo andar, e ela adorou. Ela até hoje pede livro de colorir, né? Essa aqui tem uma dor crônica, uma lombalgia, também tem dificuldade de andar, e isso é uma coisa que dá uma consciência, uma atividade criativa, e é fundamental para o bem-estar da mente, porque aí também o cara se distrai um pouco, né? E aí não é só para o doente paliativo, é para qualquer doente que esteja acamado ou que esteja com um problema que ela estava de não conseguir andar, porque estava com necrose séptica e não estava em pós-operatório. Então, esse é um projeto que ele abrange qualquer tipo de paciente, né? E é um projeto que é bem legal, e a gente conseguiu através de doação. Tá? Então, esse mural institucional ficou bastante tempo, alguns pacientes que fizeram e que gostaram muito. Bom, esse aqui foi um projeto maravilhoso, que acabou, mais uma vez, porque os pacientes não têm, eles não têm atualizado os telefones, porque esse negócio de troca de chip, e aí a gente conseguiu, através de um dinheiro que a gente conseguiu também, através desses trabalhos todos que a gente faz, o SMS como estratégia de adesão. Isso aqui foi o seguinte, num dos congressos, a Jane, que é do Santos Judas, ela falou, Ana, a gente não tem problema de aderência. Os caras recebem um SMS e eles vêm, pegam a receita, vêm na consulta, a gente não tem problema. E aí eu fiquei com aquilo, falei, gente, eu tenho que conseguir um SMS. Aí, conversando, falei, poxa, não pode ser o WhatsApp? Aí uma pessoa da TI falou, não pode ser o WhatsApp, porque o WhatsApp precisa de internet. Bom, então tem que ser SMS. Mas, olha, eu lutei quase 1 ano e 6 meses para a gente conseguir sair isso do papel, tá? Porque por vários problemas sempre. Mas, assim, a Jane tinha falado isso, falei, a doutora Jane falou, eu falei, gente, eu tenho que conseguir, porque pô, eu faço tanta coisa, e morro na praia. E aí, realmente, o resultado foram mandados 22.734 SMS, 16 mil foram enviados corretamente, 5.980 não foram enviados por falta de telefone no cadastro ou pelo fato de estar errado ou incompleto. Então, assim, a gente consegue uma coisa maravilhosa e a gente bate mais uma vez no problema que a pessoa não atualiza o telefone, não atualiza troca de chip, e aí às vezes também isso acontece, a pessoa falta. Não, tentei ligar para você, mas você não mudou de telefone, então, gente, que fique se tem algum paciente assistindo. Mantenha atualizado toda a sua documentação no saque do hospital. Isso aí a gente poderia até continuar se tivesse alguém que quisesse pagar para a gente, né, esses disparos. Mas o banco de dados está feito, existe esse banco de dados pronto na SOPS, que a gente pagou, só que a gente teria que ter alguém que pagasse esses SMS, que a gente não tem atualmente. Mas está aqui, ó. Hemorrio, não se esqueça de que dia tal você tem seus exames, tal. Realmente, né? É o mundo ideal que a gente teve, mas que a gente não conseguiu perpetuar, mas está aí. Essa aqui é uma terapia de floral que a gente fez para alguns pacientes e que deu certo. A gente fez uma live, e aí é um tipo de tratamento alternativo que não tem no Hemorrio, tá? Como tem doença, como tem de homeopatia, só para mostrar que a gente vai tentando melhorar a dor de qualquer maneira.
Em 2022, em 2021, a Márcia já começou, bom, então já que tem o kit dos adultos, vamos fazer o kit das crianças, começando a montar um pouco mais a transição um pouco mais cedo, né? Então, esse kit aqui do autocuidado do bebê é dado pela enfermeira Dislene, que é a enfermeira Dislene, com um bebezinho que recebe bebezinho de 2 meses, ela já, quando está 4, 5 meses, já orienta para o odontopediatra, que também começa a fazer a orientação da higiene bucal, entrando a odonto aí. E aí, depois aqui, a gente tem de 4 a 10 anos, e aqui aconteceu uma coisa interessante. Aqui tem de 1 também, de 1 a 10, de 1 a 4, ficou repetido. Uma mãe, eu cheguei e falei assim, sua filha já tem o kit? A mãe da Maria Sofia, porque ela autorizou a imagem, tudo está, inclusive, na nossa plataforma. Aí ela falou, não, eu já tenho do bebê. Doutora, o do bebê que me ensinou, olha aqui, orientações sobre síndrome Montpé. Minha filha, não tinha nem 1 ano, de mês, começou a ficar com a mãozinha inchada e o pezinho inchado, e eu trouxe para emergência, porque eu aprendi no kit que a síndrome de Montpé dá dor, ele está com dor e ele precisa de ajuda. Então, olha que coisa legal, né? Então, assim, e outra mãe que pegou também o kit que vai até 14 anos falou: eu não entendo nada de doença falciforme, eu não sei nada de doença falciforme, com 14 anos. Né? Então, assim, aí vai começar o trabalho de entendimento de doença falciforme. Eu falei, se não sabe fazer o remédio de dor, também tem que orientar para uma enfermeira, linkar para uma enfermeira para ajudar. E a gente tentar fazer essa transição um pouquinho mais cedo. E mostrando assim, a gente começa a ter alguns frutos pontuais, mas você vê, a gente já conseguiu a Márcia Baiman, uma fono, trazendo isso tudo para a gente. Né? Esse livro das Veias de Cauã foi um livro que a gente também ajudou, e ele traz uma criança com doença falciforme. Né? O que ela passa, as mães gostam muito. Isso aqui é um lançamento que a gente fez, em que eu e a Márcia Baiman fizemos 2 capítulos desse livro, Ferramentas para o Enfrentamento da Dor Crônica e Conversando sobre Anemia. Isso aqui são a organizadora, a doutora Isabela, é uma pneumogeriatra, e ela tem essa proposta nesse livro multidisciplinar, em que tem fisioterapeutas, em que tem que faz musicologia, que tem pessoal que faz yoga, várias pessoas fazendo várias abordagens diferentes sobre fumo, tabagismo e tal. E aí ela fez esse livro, um livro bem legal, e ela fez essa edição, e nós duas tivemos essa possibilidade. Então, eu estou colocando para vocês momentos de sempre essa visão multidisciplinar em que todos temos que estar juntos por esse grande desafio que é tratar do doença falciforme. Aqui, no caso, nem é, porque você vê que ela fala sobre tabagismo, sobre asma, é um outro foco, mas é uma maneira que tem de você ver que todos podem estar juntos no mesmo livro. Aqui é o seguinte, a customização inteligente, a capacidade de realizar produtos e serviços para os seus clientes. Então, isso aqui é o que a gente faz o tempo todo. A gente tenta ver se a gente... Não, vamos fazer uma gincana. Não, vamos fazer o rolezinho. Não, vamos... Tentando sempre fazer essa diferenciação diante das dificuldades. A gente tem que fazer de acordo com o seu paciente. Aqui, a gente tem uma coisa importante. A criação do boletim informativo, que era trimestral, que era o Hospital Sem Dor Informativo. Era um jornalzinho que a gente distribuía. A gente não, isso era feito quando tinha uma assessoria de comunicação no hospital, em que botava nos murais informativos, e a gente botava tudo que a gente estava fazendo, a gincana e tal, tudo que a gente fazia. A gente chegou a fazer 15 edições. Aqui eu fiz questão de colocar o Dr. Samir Balas, que é um grande mentor de dor em doença falciforme. Ele faleceu em 12/8 esse ano. Ele faleceu. E ele foi uma pessoa que trouxe muitas contribuições para a gente aqui. Eu queria deixar esse carinho especial. Ele trouxe várias contribuições de ajuda para a gente, de hidroxureia, de várias publicações que ele ajudou. E ele era da Filadélfia, uma pessoa muito gentil, e a gente não pode deixar de esquecer. Ele participou numa dessas edições do nosso boletim, até falando sobre bate-papo com o Samir Balas sobre hidroxureia.
Depois disso, depois de 15, na época o Marcos Araújo falou, Ana, vamos fazer a época do Facebook. Não, vamos fazer um Facebook. Tinha a Thaís, que era publicitária e tinha doença falciforme, tinha interesse, viu que ela fez aquelas coisas bonitas para a gente da gincana, e a gente abriu, então, o Facebook. Depois, a gente foi abrindo o Instagram. Ah, não, Instagram. O nosso Instagram teve um grande problema que eles perguntaram a idade, eu coloquei 13 anos, que é mais ou menos o trabalho que a gente tem, e aí o Instagram falou que nós era de menor, e aí nossa página saiu do ar, com 4.000 seguidores, com todas as nossas lives, tudo foi para água abaixo. A gente fez várias tentativas, o Gabriel Nilma, que foi também o publicitário que iniciou toda, que deu o nome, que fez toda essa parte aqui, tudo é do Gabriel Nilma, e aí nós não conseguimos. E aí a gente está voltando agora com o Melhor Viver Sem Dor, _reserva, e hoje a gente fez a nossa primeira live com a doutora Tereza, que também foi o último dia dela no Morri se aposentando, sobre manifestações renais na doença falciforme, depois também vai para o YouTube do Centro de Estudos aqui do Hemorri. Seguindo, o TikTok, e a gente está com problema no nosso canal do YouTube, que ficou muito tempo parado, e aí a gente está com problema, a gente vai tentar reativar ele para a gente começar a fazer os nossos podcasts. Então, as nossas plataformas digitais, elas foram uma evolução de 15 edições que a gente fez do jornal. Então, a gente já está nessa estrada há algum tempo. A gente apenas está tentando, por exemplo, o nosso canal do YouTube, ele já foi montado há 2 anos atrás. Né? Então, a gente está tentando, com muita dificuldade, porque a gente não tem jornalista, a gente não tem publicitário. O Gabriel Nilma faz esse grande favor com a empresa dele, Polvo, de ajudar a gente. Olha, Ana, tem que fazer recurso, fez o recurso para a gente tentar ver se voltava melhor, ver sem dor. Então, assim, a gente tem apenas pessoas que se doam e que têm boa vontade. Mas é isso aí, a gente vai continuar. Aí, a gente tem uma residência multiprofissional, e aí eu mostrei para vocês vários trabalhos multiprofissionais. Eu queria agradecer e gratidão pela oportunidade.